Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos hoje a nossa leitura, a nossa jornada bíblica no capítulo 14 do livro de Êxodo, onde diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Diz aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Piarote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zefon. Assim, o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel. Eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Então endurecerei novamente o coração do faraó, e ele vos perseguirá, e serei glorificado no faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, transtornou-se o coração do faraó e de seus servos contra o povo, e eles clamaram: O que é isso que fizemos, deixando os filhos de Israel, nossos escravos, fugirem do nosso serviço? Rapidamente o faraó mandou aprontar sua carruagem e tomou consigo seu exército. Levou consigo todos os carros do Egito, inclusive os 600 dos melhores carros de combate, cada um com seu oficial no comando. E o Senhor endureceu o coração do faraó, o rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfalmente. Os egípcios perseguiram-nos com todos os cavalos e carros do faraó, e os cavaleiros e o seu exército os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piarote, de fronte ao Baal-Zefon. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Tiveram grande medo, e então os filhos de Israel clamaram ao Senhor e reclamaram com Moisés: Não havia talvez número suficiente de sepulturas no Egito, e por isso nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz? Pois melhor nos é servir aos egípcios do que morrer no deserto. Que povo, né? Bem assim nós somos, queridos. Bem assim. Então Moisés encorajou seu povo, dizendo: Não temais, permaneçam firmes e verão o que o Senhor fará hoje mesmo para nos salvar a todos. Porque os egípcios que vocês veem neste momento, nunca mais vocês vão tornar a ver. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Então o Senhor indagou a Moisés: Por que clamas por mim? Diz aos filhos de Israel que marchem avante. E tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Eu, no entanto, ainda endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam, e serei glorificado por intermédio do faraó e de todo o seu exército, e em seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado no faraó em seus carros de guerra e em seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de fogo se retirou de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite do lado israelita. E a noite passou sem que um pudesse se aproximar do outro durante toda a escuridão da noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar.
Esse se tornou em terra seca e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, do mar em seco, e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, até o meio do mar, cujas águas formaram muralhas de água, um dos dois lados do caminho seco, com todos os cavalos do faraó, seus carros de guerra, seus cavaleiros. Pouco antes da alvorada do alto da coluna de fogo e da nuvem, aí o Senhor olhou para o exército dos egípcios e lançou uma grande confusão e temor entre todos os homens do faraó. O Senhor empurrou as rodas dos carros de guerra dos egípcios e fez andar com muita dificuldade em meio à coluna de água que se mantinha erguida. Então, os egípcios começaram a gritar: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor combate a favor deles contra o Egito. E então o Senhor ordenou a Moisés: estende a mão sobre o mar, porque as águas se voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra e sobre todos os seus exércitos e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou para o seu leito. Todos os egípcios, ao tentarem fugir do meio do mar, correram ao encontro das águas que se fechavam por esse caminho. O Senhor os precipitou a todos dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros e cavaleiros de todos os exércitos de todo o exército do faraó, que havia perseguido os filhos de Israel mar adentro. Nenhum egípcio que entrou no mar conseguiu sobreviver. Os israelitas, entretanto, atravessaram o mar, pisando sobre a terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. E naquele dia o Senhor salvou os filhos de Israel das mãos inimigas dos egípcios, e os israelitas puderam contemplar os corpos dos egípcios mortos lançados à praia do mar. Israel viu o maravilhoso poder do Senhor e depositou nele sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Esse é o nosso Deus, queridos. Ah, esse é o nosso Deus, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, o Senhor, quando fala que vai fazer, Ele fala, Ele faz. E Ele queria ser conhecido pelos egípcios. Ele queria, essa era mais uma oportunidade, essa era mais um pouco de misericórdia e graça se derramando sobre os egípcios que ficaram lá, porque eles iam saber que o Deus de Israel realmente era Deus e que todos os outros deuses eram falsos. Então, eles haveriam de ainda querer se render, se entregar suas vidas ao Deus dos céus. O êxodo dos israelitas, queridos, é uma escola de orientações para os cristãos. Nós precisamos olhar para cada detalhe, porque em tudo Deus está nos ensinando. E não tem como estudar esse livro sem nós ficarmos emocionados, não é verdade? Quanto poder, que Deus é esse, que maravilha! Quanta maravilha! Lembrando sempre, né, que ali estava se cumprindo completamente a promessa que ele havia feito para Abraão há tantos e tantos anos atrás. Ah, queridos, já havia uma grande nação ali. Essa grande nação havia saído de Abraão e essa grande nação havia ficado escrava 430 anos e agora estava saindo, estava sendo liberta. Ao mesmo tempo em que Deus estava libertando os israelitas, Ele estava também
dando a oportunidade, derramando graça sobre o povo egípcio para que eles conhecessem o seu poder e se entregassem a ele. Ah, queridos, ele queria salvar esse povo também, assim como ele quer nos salvar. Aqui dos versículos 1 até o versículo 4, nós vemos que os limites humanos dão oportunidade para Deus revelar o seu limite, ou melhor, o seu ilimitado poder. E depois aqui dos versículos 5 até o versículo 14, nós vemos que mesmo os inimigos de Deus alcançando seu povo, é importante confiar e obedecer às ordens de Deus, mesmo quando o medo parece que quer derrotar a nossa fé. Depois, a partir do versículo 15, até o final, até o versículo 31, nós vamos ver que um homem só fez a diferença numa nação desesperada, aflita e sem rumo. Ou seja, pode ser que a nossa família, pode ser que os nossos amigos, pode ser que a nossa congregação toda esteja em desespero por todas as coisas que vêm acontecendo. Mas nós, como foi Moisés, nós podemos fazer a diferença. Um homem só fez a diferença, nós podemos fazer a diferença no meio de uma nação desesperada e cheia de medo. No meio de muitas pessoas desesperadas, cheias de medo, quando tudo tenta abalar a nossa fé, mesmo assim nós podemos fazer a diferença. Nesse período, nesses tempos difíceis que o nosso estado está atravessando, nós podemos fazer a diferença, queridos, na vida de muitas pessoas. Nós podemos mostrar o poder do nosso Deus. E Ele faz questão disso, podem acreditar, porque Ele está estendendo a sua mão para salvar. A voz de Moisés mandando marchar frente a um mar. Queridos, isso é mais do que um incentivo para todos nós. Para que todos nós tenhamos coragem e audácia de gritar aos quatro ventos que a saída é marchar em direção a Jesus Cristo. O mar se abriu e 2 milhões de pessoas passaram. Ah, queridos, 2 milhões de pessoas passaram. Quantas pessoas, queridos, estavam em lugares aparentemente mais seguros durante toda essa enchente, essa tempestade que passou e não sobreviveram. Mas quantas pessoas, queridos, estavam em lugares muito difíceis, perderam suas casas, perderam seus bens, perderam o pouco que tinham, mas não perderam as suas vidas, porque Deus estava estendendo a sua mão para salvar, por causa dos seus propósitos. Deus usou o coração endurecido de Faraó mais uma vez, para que o Egito inteiro visse que ele, que era a maior autoridade política daquele tempo, foi derrotado pelo verdadeiro, único e soberano Deus do céu. Ele que se dizia Deus, né? Ele que achava que era imbatível. Ele que era devoto a tantos deuses. Deus desbancou todos os deuses dele e por último desbancou ele. Agora ele tinha sido derrotado. Mas, queridos, em todas as pragas,
todas, cada uma das pragas, Deus derramou tanta misericórdia, tanta graça sobre ele, sobre aquele povo. Ah, queridos, mesmo no meio de uma noite inteira de angústia, porque nós lemos, né? O povo angustiado, frente ao mar. Mas mesmo no meio de uma noite inteira de angústia, a presença de Deus livrou completamente Israel dos exércitos do Egito. E não eram poucos. Agora, Jeová Javé, num gesto milagroso de redenção, abriu o mar e fez o seu povo passar com segurança, enquanto seus inimigos pereciam completamente. Os egípcios tentaram alcançar os hebreus, mas a guerra era com Deus. Queridos, é insanidade ficar contra Deus, mesmo tendo à disposição o maior, o mais bem preparado e melhor exército do mundo. É insano, é loucura lutar contra o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e que pode todas as coisas. Quando Deus entra na guerra para fazer justiça, porque é o que ele estava fazendo. Lembram? Esse povo de Israel, ele estava sendo escravizado há mais de 400 anos, ele estava sendo judiado, os egípcios estavam machucando, estavam explorando, estavam matando as crianças hebreias por causa do medo que eles tinham de que eles pudessem levantar um exército maior que o deles e pudessem ficar com os bens deles. Enfim, queridos, Deus agora estava fazendo justiça. Deus agora estava fazendo justiça. Quando Deus entra na guerra para fazer justiça, normalmente a salvação do povo de Deus está na destruição dos inimigos de Deus. Normalmente. Em todas as histórias nós vamos ver, em quase todas as histórias do povo de Deus nós vamos ver que quando Deus entra na guerra, quando ele entra para fazer justiça, a única forma, a solução para o povo de Deus é Deus destruir todo o povo inimigo, todos os inimigos de Deus. Aqui nesse capítulo nós vimos claramente a fé, o medo junto com tudo, um pavor, né? A fé e o medo juntos, de mãos dadas, clamando a Deus por ajuda. Quando isso acontece na vida do cristão, é Deus transformando os piores problemas na solução oportuna para que Ele mesmo revele o seu imenso poder. Deus só entra em cena para ganhar a guerra. Acreditem, queridos, enquanto a gente continua tentando com as nossas mãos, ele fica olhando. Mas quando ele entrar na guerra, nós vamos saber que ele entrou. Com certeza nós vamos saber porque ele entra. Ele só entra na guerra para ganhar. Só que, como eu acabei de dizer, ele só entra quando o ser humano já esgotou todas as suas possibilidades. E então ele tem que pedir socorro a ele. Ele não é intrometido, né? Ele entra quando ele é chamado. Mas quando alguém necessitado, alguém desesperado, alguém com muito medo, quando alguém confia nele completamente e diz: eu não posso fazer mais nada, Senhor, me ajuda, ele vem correndo para socorrer. Ele ama os necessitados, querido. Ele ama socorrer o seu povo, acreditem. Qual pai que não ama quando o filho precisa de ajuda e ele não sai correndo para socorrer? Quando o filho cai, ele não corre para dar a mão, para curar as feridas. É isso, queridos. O nosso Deus é Pai e Ele ama nos socorrer.
Ele ama quando um filho entrega completamente seus problemas a Ele. Mas tenham essa certeza, queridos, e pensem nisso. Ele só entra quando a gente já esgotou todas as nossas possibilidades. E esgotando todas as nossas possibilidades, então nós pedimos socorro a Ele. E Ele corre para nos socorrer. Ele não ajuda quem pensa que pode ajudar a si mesmo, entende? Se tu acha que tu tem condições ainda de ajudar a si mesmo, então Ele não ajuda, então Ele não entra. Parece uma loucura, né? Mas Deus conduz os seus filhos, que Ele ama tanto, até o deserto. Olha só o que Ele estava fazendo ali. É isso, queridos, Ele conduz os seus filhos tão amados até o deserto. Para lá Ele provê uma forma de escape. Tudo porque o Deus que nos criou quer ser o nosso único provedor. Que Deus é esse? Que motivos alguém encontra para tentar viver longe do seu Criador? É loucura, queridos. Corre para os braços do teu Criador agora mesmo. Corre, entrega os teus problemas, entrega tudo nas mãos dele. Diz: Senhor, eu preciso do Senhor. Senhor, eu quero o teu socorro. Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu quero viver em segurança nos teus braços, de amor, de perdão, de justiça. Santifica a minha vida na tua palavra. Me ajuda. Eu quero ser ajudado. Deus nos abençoe e nos guarde. Deus tenha misericórdia de todos nós, perdoe os nossos pecados e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo em nome de Jesus. Amém.